Como está Bom você? dia, Tudo bem? bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui com você no café, no Fórum Café, e com a Ana e a Rebeca. Como vão? Bom dia. Tudo certo, Antônio. Bem-vindo. Obrigada pela participação aqui com a gente. Só para te dizer, Rebeca, você está agora num cenário em que só dá PCdoB. Então. A Ana é do PCdoB, tanto o Antônio quanto eu, na juventude, fomos também militantes do PCdoB na época do Legislativo, viu? Só dá a nossa turminha aqui, viu, Rebeca? Cuidado, viu, Rebeca? Não, mas estão entre amigos. Mandar a ficha para a Rebeca. Manda. Bom, deixa eu aproveitar então, Mauro, começar essa conversa com o Antônio, pegando esse gancho que o Plínio trouxe para a gente, que é sobre a eleição aqui em São Paulo. Você é daqui de São Paulo, né, Antônio? Acompanha, acredito que sim, né, todas essas movimentações. E a gente discutiu aqui dois novos movimentos. O primeiro do presidente Lula, nacionalizando essa campanha eleitoral aqui em São Paulo, dizendo que a disputa será entre ele e Bolsonaro, né? Ele diz entre eu e a figura. E agora esse movimento também da Tabata, né? Gostaria que você avaliasse um pouco esse movimento dela, de lançar a pré-candidatura na laje de casa. Eu não vejo muito a Tabata rondando por aqui nos eventos que a gente faz nas quebradas, nas periferias, não, mas ela vem com esse discurso, né, sempre. E queria que você trouxesse um olhar para a gente sobre isso, por favor. Olha, eu acho muito interessante esse movimento do Lula chamando para a briga, num certo sentido, né? E dizendo que ele vai estar presente, que é muito importante. Eu vejo assim, o Boulos tem que se apoiar no Lula, tem que defender o Lula, porque não existe hoje outro caminho no Brasil para a esquerda a não ser fazer parte dessa grande frente contra a extrema-direita. É isso que está colocado, é esse o cenário da disputa, mas, ao mesmo tempo, o Boulos, que fez uma campanha já para prefeito 4 anos atrás, muito boa, e uma campanha mais avançada do que tem sido o governo do Lula, chamando atenção para a desprivatização da cidade, chamando atenção para o comum, mobilizando a juventude, mobilizando as redes sociais de uma maneira muito mais intensa. Eu acho que ele, e numa cidade que está extremamente privatizada, mercantilizada, para você ir num show no Parque Ibirapuera, às vezes hoje você paga centenas de reais. Para você enterrar ou cremar um parente, foi privatizado o serviço funerário. É uma coisa muito louca. E é muito caro hoje. Então, eu acho que o Boulos tem que ser o prefeito do comum. Num certo sentido, é o anti-Milei. O Milei está falando que tudo é privado, nada é Estado. O Boulos tem que falar que tudo é cuidado, tudo tem que ser para todos, a cidade tem que ser para todos. E se ele fizer isso, eu acho que, ao mesmo tempo, ele se reforça entre uma parte do eleitorado que já votou nele por conta dessas mesmas ideias há 4 anos, e ele ajuda a criar uma situação nova na correlação de forças nacional se ele for eleito. E nós estamos precisando de fatos novos. O governo do Lula foi o governo que nós pudemos eleger. Felizmente, nós elegemos o governo do Lula, mas a correlação de forças no interior do governo está muito encalacrada. O governo está muito encabrestado pelo Centrão, né? E pelo mercado financeiro, é claro. Então, surgiu um fato novo. Se houver uma campanha politizadora, mobilizadora em São Paulo, e essa campanha vencer, isso cria um fato novo no cenário político. Eu não acompanhei o movimento da Tabata. Eu acho que dentro desse esforço, dentro dessa situação de correlação de forças que nós vivemos, nós devemos diferenciar claramente, é lógico, o Boulos da Tabata, mas nós devemos nos preparar para ter o apoio dela no segundo turno. Então, isso exige uma postura não sectária com ela, uma postura de colocá-la no nosso campo, é diferente, suas ligações com os grandes grupos econômicos da educação, com a mercantilização também, isso tem que ficar clara a diferença. Mas ela é do campo democrático e ela tem que estar com a gente no segundo turno. Ela é Alckmin, né? Ela é Alckmin.
É isso aí. Ô, Antônio, você soltou um artigo. Eu fiquei muito impactado com esse artigo. Um artigo que pareceu o artigo mais aprofundado. Saiu agora, dia 16 de janeiro, sobre a questão da inteligência artificial nas eleições de outubro agora. Né? O que ameaça as eleições de outubro? E você faz uma crítica bastante contundente em relação à proposta de regulamentação pelo TSE, chamando ela de frouxa. Como é que está o cenário para a eleição de outubro? O quanto devemos nos preocupar com esse tema? Esse artigo do Antônio, vou colocar o link agora, nesse instante, aqui no nosso chat, publicado lá no portal Outras Palavras, que é o portal que ele comanda há muitos anos já. Quantos anos Outras Palavras, Antônio? Esse ano completamos 14. Isso aí, legal. Fala. Amado, realmente é um assunto muito preocupante e que está sendo, num certo sentido, negligenciado por nós da esquerda. Já sabemos o que podem, em termos eleitorais, em termos de mobilização golpista, as redes sociais, quando elas são utilizadas para difundir fake news. Tem dois aspectos novos. Primeiro, essas redes de fake news que foram lançadas há 4 anos pela ultradireita estão muito mais azeitadas agora. Inclusive, essa matéria vale pela fala do Rafael Evangelista, que é um pesquisador do CGI, do Comitê Gestor da Internet, e ele mostra como se criou em torno dessas redes um ecossistema que tem, baseado num tripé. Os gestores das redes bolsonaristas que estimulam a produção e a difusão, no WhatsApp principalmente, de conteúdos falsos. Mas eles pescam, ao pescarem esses conteúdos na rede, eles os projetam no YouTube, onde esses conteúdos são monetizados. E isso acaba sendo, para os produtores desse conteúdo, uma fonte de renda, porque relativamente para as condições de pobreza em que vive a maior parte da população brasileira, dá para um garoto, por exemplo, trabalhando 4 horas por dia, ganhar R$2.000 por mês. E o mais impressionante é que as redes sociais não fazem nada em relação a isso. Não é que elas não fazem nada, elas estimulam, porque elas, a partir de algoritmos que são programados para aumentar a audiência das redes e, portanto, aumentar o faturamento das redes, elas fecham totalmente os olhos ao conteúdo antidemocrático, ao conteúdo golpista, ao conteúdo mentiroso, principalmente, mas elas não fecham só os olhos, porque o algoritmo estimula todo aquele conteúdo que é polêmico, que desperta sensações como medo, que desperta sensações como o ódio. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que vai entrar pela primeira vez nas eleições de 2024 a inteligência artificial. A inteligência artificial tem condições de melar, num certo sentido, as eleições de 2 maneiras: produzindo em massa conteúdos falsos com aparência de verdadeiros, como o ChatGPT. Basta você programar o sistema com notícias falsas, por exemplo, e o sistema vai se encarregar de construir textos, vídeos, áudios, podcasts, numa velocidade muito maior que a velocidade humana, numa diversidade muito maior que a diversidade humana. E um segundo aspecto muito nocivo do mau uso da inteligência artificial, ela permite microsegmentar os eleitores, ou seja, ela permite que cada candidato, ao invés de lançar uma mensagem política e debatê-la com a sociedade, apresente para cada faixa pequena de eleitores, onde se identifica os eleitores pelos seus desejos, pelos seus medos, às vezes coisas que não têm nada a ver com as disputas políticas, manda uma mensagem para esses eleitores. Aí, isso tudo, Mauro e Rebeca e Ana, já que você falou no PCdoB, isso remete para uma ação muito importante, que é um deputado do PCdoB que está lançando, Orlando Silva,
que não basta simplesmente mexer nas eleições. A regulação da Carmen Lúcia, proposta pela ministra Carmen Lúcia, é muito tímida. E haverá uma audiência pública amanhã, dia 25, em Brasília, para debatê-la. É preciso intervir aí. Mas isso tudo que está acontecendo remete a coisas que não dizem respeito só à regulamentação das eleições, mas dizem respeito à regulamentação das redes sociais, que hoje viraram, principalmente no país periférico como o Brasil, a terra de ninguém. De ninguém não, parece que é a terra de ninguém, mas essa anarquia, essa coisa completamente caótica que existe para favorecer e existe estimulada pelas big techs, pelas grandes corporações da mídia. Mas você fala no seu artigo que a proposta de regulamentação do TSE é frouxa, é ruim, não resolve. Por quê? Isso. É porque é um item muito simples e precário. Simplesmente o que a ministra Carmen Lúcia está propondo é que qualquer material que seja trabalhado por inteligência artificial tenha algum tipo de marca, algum selinho, alguma coisa assim. Mas na enxurrada de materiais que vão circular, muitos deles vão circular, inclusive, em redes não oficiais, em canais não oficiais, isso não vai querer dizer nada. Inclusive, é ruim, porque tem usos legítimos da inteligência artificial. Hoje você entra em qualquer editor de imagens, ele te dá a opção de melhorar a imagem pela inteligência artificial. Isso não é manipulação, isso é um uso legítimo. Então, se isso tiver que ser marcado, uma coisa completamente legítima, normal, que tiver que ser marcado da mesma forma que vai ser marcada uma montagem por inteligência artificial, ela permite hoje, por exemplo, você simular a voz de pessoas, simular a voz do Lula, simular a voz do Boulos, simular a imagem do Lula e do Boulos ou de qualquer pessoa e colocar a cabeça de um no corpo do outro. Isso sim são os usos manipuladores da inteligência artificial, são esses que têm que ser, não é nem marcados, eles têm que ser proibidos e têm que criar mecanismos de punir os candidatos que se utilizam desse tipo de expediente. Não é marcar não significa nada, uma marquinha, imagina a maioria da população que não tem condições de ficar examinando se aquela marquinha é real, se não é, o que significa, o que não significa. Então, há o risco muito concreto. A regulamentação tinha que ser mais ou menos no caminho do que o Orlando está propondo para a regulamentação geral da internet, mas agora adaptada para as eleições. Tem que ter algum... A gente já tem isso no papel, nos meios físicos, por exemplo. Você começa a estabelecer medidas de responsabilizar objetivamente os candidatos por um material, mesmo que esse material não tenha sido diretamente produzido por ele, mas foi produzido em favor dele. Então, tem que haver algum tipo de controle e de penalidade para desestimular, para dissuadir esse tipo de ação. E a regulamentação tem que ser muito mais refinada, não é simplesmente tratar a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa maravilhosa se for utilizada, por exemplo, para favorecer escolhas democráticas ou favorecer o combate a vírus e bactérias. Nós não queremos demonizar a inteligência artificial, nós queremos coibir o uso da inteligência artificial para manipular de forma capciosa imagens, sons, vídeos, etc. E aí tem que ser muito duro mesmo. Antônio, você acha que essa é uma nova fase de um processo que a gente pode dizer que iniciou há uns 8 anos atrás, lá em 2016, né, com o Brexit, com a eleição do Trump, com a atuação da Cambridge Analytica, quando ela capturou mais de 50 milhões de perfis na época do Facebook, fez a segmentação por grupos, né? Digamos que aqueles processos ali foram as primeiras experimentações, né? Desse tipo de segmentação de grupos na internet para campanhas direcionadas. E agora você fala uma coisa assustadora, que com a inteligência artificial você pode fazer ainda uma maior segmentação da segmentação, quase que individualizar.
Você acha que a gente está entrando num... Eu quero fazer duas perguntas. A gente está entrando numa nova fase mais crítica e assustadora dessa capacidade. E como regulamentar isso? Alguns críticos, mesmo gente da esquerda que apoia o Orlando, fazem críticas no sentido de que esse tipo de regulamentação é como você... A hora que você regulamenta a internet, tudo já mudou, aí você vai regulamentar e tudo já mudou, é como se você estivesse correndo atrás de algo que inexoravelmente vai se transformando, né? Como lidar com isso? Regulamentar algo que às vezes é até imprevisível qual é o próximo avanço da tecnologia. Olha, Ana, primeiro, o risco realmente é muito maior, não é quase individual, já se vislumbram sistemas que vão poder falar com cada eleitor. Você imagina a capacidade de processamento dessas máquinas, e elas podem falar inocentemente, como se fosse alguém que te encontrou no WhatsApp, por exemplo, que se faz passar por um ser humano, e que conhece os seus medos e que conhece as suas preferências, porque eles têm todos os dados sobre você. Eles conhecem mais a gente do que a gente mesmo, num certo sentido. E vão agindo por reforço. É claro, nós não temos exemplo em nenhum lugar do mundo em que isso possa ser, já tenha sido utilizado nessa intensidade, mas que pode, e que a tendência é que seja usado é essa. Então, isso destrói completamente o espaço público e isso é um veneno completo para a democracia. Você, aí sim, transforma cada candidato não num projeto político, numa proposta política, mas num produto que vai ser enviado subrepticiamente para as pessoas, aproveitando, inclusive, do conhecimento que é possível a partir desses algoritmos e da captura massiva de dados, né? Dos seus medos, dos seus desejos e tal, é despolitização total. Acho que você tem toda a razão, não basta regular, não é que não devemos regular, é que não basta regular. Nós precisamos... quem que estava aqui outro dia? Um pesquisador internacional de grande relevância que fez várias palestras, o Ruskov. Nós precisamos ter as nossas estruturas públicas, nós não precisamos apenas regular o Google, regular o Facebook, nós precisamos criar, pouco a pouco, infraestruturas públicas para a internet. Infraestruturas que sejam alternativas. É isso, é alternativa ao Google. Outro dia o Rafael estava me contando, por exemplo, todo o conhecimento das universidades brasileiras hoje está com o Google armazenado em servidores nos Estados Unidos, muitas vezes com conhecimento sensível tecnologicamente. Por quê? Porque pela devastação dos recursos públicos, as universidades ficaram sem dinheiro para montar os seus sistemas. Em vez de montar um sistema brasileiro, aceitaram a oferta bonitinha, interessantezinha do Google. Agora o Google oferece os e-mails, por exemplo, oferece as nuvens onde se guardam os arquivos, e são tudo dados que eles utilizam. Então, o CGI, o Rafael estava me contando, o CGI já tem uma primeira proposta, ainda tímida, mas para que se monte um pool de universidades brasileiras e se crie um sistema de armazenamento desse conhecimento aqui no Brasil. Isso é pouquíssimo conhecido, a mídia não fala nada disso, mas é uma proposta do Comitê Gestor da Internet. E você, Ana, aproveitando que você trata também dos temas internacionais, estava discutindo com o Rafael outro dia uma possibilidade. Os BRICS, não é preciso que cada país crie a sua própria infraestrutura, mas os BRICS têm, por exemplo, a China, que criou um sistema, criou redes de redes sociais, plataformas de redes sociais, tão potentes ou mais potentes que as norte-americanas. Nós não precisamos imitar o modelo político chinês de
regulação da internet. Mas nós podemos fazer parcerias para tirar proveito da tecnologia que eles desenvolveram, até porque eles têm enorme interesse em estar também nessa parte do planeta. Então, tem muitas possibilidades, não é só regular. Não pode falar, regular não adianta, então não vamos nem regular. Tem que regular e tem que criar as infraestruturas públicas. O Rafael, aqui o Antônio Martins faz referência, está nesse artigo dele que a gente divulgou aí, que é o antropólogo Rafael Evangelista, pesquisador do LabJOR, da Unicamp, e conselheiro do CGI, o Comitê Gestor da Internet Brasileira. Antônio, eu, sinceramente, fico muito preocupado com essa inapetência. Ana, entra você. Não, rapidinho, você falou CGI, Antônio falou BRICS, tem G20 também. Essa é uma das pautas principais desse ano de G20 no Brasil, a questão da inteligência artificial e essas questões que a gente está discutindo aqui sobre o avanço dessas tecnologias e como isso impacta nos países, né? No G20 também. Eu, sinceramente, estou bem preocupado, Antônio, porque, evidentemente, este uso da inteligência artificial pela extrema-direita, ele se refere às eleições municipais, então nós estamos falando de composição de prefeituras e Câmara de Vereadores e Vereadoras, mas não só. Esta base municipal, hoje o sistema de votação para a Câmara dos Deputados e Deputadas não é mais proporcional, como a lei diz, ele é um sistema misto, né, em que a porção distrital tem um peso cada vez maior, cada vez mais os deputados, ainda mais o processo das emendas parlamentares, reforçam isso, né? Os deputados são deputados de territórios, de um município, de um conjunto de municípios. Então, se esse processo eleitoral favorecer a extrema-direita, agora em 2024, isso quer dizer que favorecerá a extrema-direita e os conservadores para a próxima eleição congressual. E aí eu fico quase que aterrorizado de pensar, se vão fazer isso agora em 2024, vejam, se não houver uma regulamentação dura, imagino que não farão em 2026. A eleição presidencial de 2026 corre risco, sério risco, né? E aí eu acho, Mauro, que tem dois aspectos. Um é a regulamentação e a construção das infraestruturas públicas. Outro é uma coisa chocante, que é a ausência de ação nossa, da esquerda, nas redes sociais. Não é para difundir fake news, mas é para difundir boas ideias nas linguagens da internet de hoje. Eu estava até conversando com o Rafael. É claro que a extrema-direita explora sentimentos como ódio, explora o desgaste dos políticos, mas está faltando muita ação nossa, por exemplo, ao contrário, para defender o público, para defender o comum, e também para atacar um pouquinho. Nós precisamos começar a falar dos bilionários, nós precisamos começar a falar da desigualdade global, nós precisamos começar a falar da injustiça do sistema tributário brasileiro, isso em memes, isso em videozinhos como esses que a direita faz, que ela colonizou a internet, mas nós temos também que fazer com que a nossa mensagem tenha esse tipo de audiência, esse tipo de apelo às pessoas que às vezes não têm tanta formação política, mas que são fisgadas, digamos assim, por um aspecto particular da vida delas, por exemplo. Nós temos que mostrar quanto custa nos países como os Estados Unidos uma cirurgia. Nós temos que mostrar como é impossível fazer um transplante nesses países, né? Nós temos que começar a difundir ideias avançadas de uma maneira muito mais popular. Eu acho que é muito interessante, porque há 8 anos, mais ou menos, a internet era um território muito povoado por ideias avançadas. A extrema-direita, em muito pouco tempo, colonizou esse território, mas não significa que os dados já caíram, ainda estão rolando os dados. Nós
precisamos, as nossas ideias são muito mais capazes, muito mais adequadas à grande maioria das pessoas do que as deles, né? Então, precisa, eu acho que ação em dois sentidos. Um é uma ação em defesa da democracia. Não é possível manipular, a manipulação tem que ser coibida, a conivência das redes com a manipulação tem que ser coibida, e nós temos que construir infraestruturas públicas, plataformas alternativas, como diz o Rafael Evangelista. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a nossa ação política, que está muito débil, muito frágil nesses ambientes e não pode continuar assim. Aí a dica de Antônio Martins: estrutura pública, ação decisiva da esquerda nas redes e regulamentação rígida contra o universo das fake news, da mentira e da ação desbragada da extrema-direita em associação com as plataformas globais. Legal, Antônio. E eu acho que o Antônio falou uma coisa importante sobre a pauta, debate público. Qual é a pauta que tem que ser colocada, né? Que tem que ser disputada, porque senão a gente fica refém da pauta dos outros. Né? Meros respondentes da extrema-direita, né? Precisa avançar com uma pauta própria, né, Ana? Acho que você tem razão. Antônio, muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Ana. Obrigado, ouvintes aqui do programa. É sempre um prazer estar com vocês. Um abraço, Antônio. Obrigada.